pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui com o Jason Albuquerque Questiona, com o nosso Pocket, que é o nosso bate-papo rápido. Nós fizemos aí uma sequência gigantesca de entrevistas de 45 minutos, 50 minutos, e nós temos essa versão, que a gente vai colocar ela com bastante frequência agora aqui no nosso canal de YouTube, para falar com pessoas do mundo real. A gente fala com gente do mundo real, mas com gente que entende dores, entende dificuldades, superação, coisas novas, inovação, para falar daquilo que a gente mais gosta, que é falar sobre negócios, pessoas e empreendedorismo. Eu estou recebendo aqui hoje um amigo de muitas décadas, mais de quase esse ano, talvez 2 décadas. E a gente ficou um tempo afastado porque a gente não se falava por questões geográficas, talvez. E aí, um belo dia, nos reencontramos em um evento desses que a vida proporciona. E aí, claro que volta toda a relação de amizade e carinho. Estou recebendo aqui um grande amigo, Bruno Santana. Bem-vindo, meu irmão. Grande Jason. Cara, bom te ter aqui. antes de mais nada, é uma honra estar aqui e ver a sua trajetória, o quanto que você evoluiu, toda a construção, tanto em relação à Fundação Napoleão Hill, mas principalmente o ser humano que eu pude reencontrar depois de tanto tempo. Um cara que é pujante, que tem carisma, que tem liderança, que tem sensibilidade de entender o anseio das pessoas, que cuida das pessoas. Cara, o seu papel, tanto para a economia, mas também para o ser humano, ele é fundamental. Legal, então, obrigado. se você me permite dizer algo aqui, é externar a minha admiração por você, né, por tudo que você construiu. E obrigado por estar aqui no seu espaço. Para mim é uma honra. Vocês lisonjeados. Legal, obrigado, cara. Que bom ouvir isso de você, porque são os caminhos que a gente trilha ao longo do processo, né? Então é bom te ter aqui, bom saber que a gente se reencontrou. Ô, Bruno, me fala uma coisa, cara. Como é que foi essa tua trajetória nos últimos anos? Você foi para a área de desenvolvimento pessoal, você palestrou nesse Brasilzão todo. Como é que foi isso? Como é que tá? Você agora tá ligado a um grande amigo também? Um grande empresário que é o Geraldo, que tem uma caminhada, uma história espetacular. Quem não sabe, o Geraldo Rufino, que é uma pessoa assim, que ter um relacionamento e convivência com ele é maravilhosa, mas eu quero contar a tua história, eu quero ouvir a tua história nesse processo, cara, porque a gente se reencontrou lá, se conheceu lá há 20 anos, e a gente era tudo um bando de moleque descabeçado, que amava a política, e tinha uma ideia de que nós poderíamos mover o mundo e mudar o mundo através daquilo, e talvez a gente possa em algum momento. Sim. Mas assim, eu quero ouvir a tua história, cara, como é que foi esse processo? Vou começar com a seguinte frase: dizem que os sonhos não envelhecem. Mudam-se as percepções, a nossa flexibilidade, a forma de lidar com as situações. Quando eu cheguei mais ou menos uns 30 e poucos anos, eu entrei numa crise existencial. O que eu estava fazendo no mundo, quem via de fato era eu, qual era o meu trabalho, qual era a minha contribuição. Enfim, talvez questões possam parecer até muito amplas, qual que é o meu legado, mas enfim, quem via de fato era o Bruno. E aí, num desgaste de relacionamento, eu costumo fazer a seguinte pergunta: a gente tem sido efeito de quais causas? Pergunto para quem está acompanhando, você tem sido efeito de quais causas? Você tem sido produto de quais pensamentos, mentalidade, organização, trabalho, enfim. Dentro de um desgaste relacional, porque quase 100% dos nossos bloqueios emocionais vem da percepção de rejeição e abandono, principalmente na primeira infância, do 0 aos 7 anos. Só que a cura, o acolhimento, também gera o empoderamento das pessoas. E aí, para além de pensar em carreira, eu quis pensar quem eu era. E aí eu passei por um processo profundo do desenvolvimento pessoal. Gostei tanto que comecei a atuar nisso. Comecei de forma modesta, né, uma pessoa, 2, e aí foi indo. Isso foi gerando um impacto, uma onda de tanta energia, tanta vontade, com todo respeito à palavra, tanto tesão, que eu exercitava aquilo de alguma forma. E foi passando a ser um processo natural, não necessariamente linear, mas natural. É linear, com certeza não é, né? Não. E aí vieram as palestras, lá com o Emerson, por exemplo, no Shopping Guatemi, que onde era a sede da Fundação. Onde nós fazíamos lá os nossos treinamentos. Onde nós fazíamos o treinamento de vocês. E ali teve uma galera da cidade que me descobriu e fazia evento com grandes nomes do mercado, tá? E me chamaram um dia para ir dar uma palestra, passaram 4, 5 meses, teve eventos, foi em 2022, no Ribeirão Shopping com o Geraldo Rufino. Então essa relação, ela vem daí. Foi um processo, Jazão. Tem coisa que você põe o pé, Deus põe o chão.
gente não consegue mensurar tudo por meta. É importante ter Energisa, traz norte, direcionamento. Mas parte disso é quem você se torna. Não é só a parte da cognição, racional, quadriculadinho. Não, quem que a gente passa a ser? Quem a gente no rolê, usando um termo talvez um pouco Sim. mais popular, vamos assim dizer, mas quem a gente vai se tornando é que vão abrindo caminhos, porque as pessoas vão sentindo isso, a energia, sair do nosso poro, sabe? Jesus, a gente é amigo aí, estamos falando de 2 décadas, cara. E a gente já teve opiniões diferentes, mas sempre com lealdade, com Claro. cordialidade, com respeito. E os espaços que a gente se intercepta hoje é fruto disso. Então eu falo isso muito para as pessoas. O que o desenvolvimento pessoal me trouxe, cara, para além de a gente só estimular ou trazer metas, é quem a gente vai se tornando. Porque as pessoas sentem, ninguém engana ninguém, as pessoas sentem, então isso é energético. A minha trajetória foi isso, resumindo. Né? Ô, Brunão, como é que você enxerga nesse processo Sim. Que a gente, eu falo a gente, vou usar no plural, assim, que nós, como um todo, a gente pode continuar e fazer, contribuindo com com o lugar onde a gente está, né? Porque a gente as relações vão sendo construídas ao longo do tempo, a gente, acho que a melhor coisa é a gente fazer, quanto mais amigos e menos inimigos fizer, melhor, né? Eventualmente, a gente, sem querer ou querendo, mas aí vai da situação, do momento, da maturidade, te ofende alguém, machuca alguém, ou aí a gente vai aprendendo que pode fazer menos isso para contribuir melhor com a nossa volta. Mas como você enxerga que nesse processo, assim, a gente contribui mais? E eu tenho quase que uma filosofia, assim, de vida, mas um norte, né? Que é que o mundo está falando das políticas identitárias, eu não quero entrar nesse assunto, mas fala muito que tem que respeitar as minorias e tal, né? Aí eu falo, a Ayn Rand é uma filósofa, e ela fala que a menor minoria do mundo é o ser humano. Então a gente tem que respeitar o ser humano, né? As vontades do ser humano, como é, ela fala muito isso. Então, mas como a gente pode contribuir para respeitar essa minoria do ser humano, à vontade, sendo talvez um agente catalisador para esse ser humano? Porque se nós formos um cordão de bênção para alguém, a bênção passa por nós, né? A gente entrega, dá a mão aqui, a energia que vem daqui, que eu vou entregar lá, ela passou por mim. Como é que você enxerga isso? Assim? Razão, você tocou no primeiro ponto, que conforme a gente vai galgando novos espaços, a gente vai tendo a percepção de níveis de consciência. Cada pessoa tem a visão da montanha até onde ela sobe na montanha. Às vezes é doloroso deixar a gente para trás, mas às vezes a pessoa... Eu falo nível de consciência, mas falta humildade, falta querer ter contribuição, a pessoa só quer para ela. Então, a gente vai tendo alguns desentendimentos ao longo da vida, até sem querer, e também às vezes por chegar no limite. O problema é quando a gente se mantém nessa energia, que é uma energia às vezes escassez, pequena, mas sim de contribuição. E isso entra no ponto que eu quero falar para responder o que você me trouxe. Eu acho que as pessoas têm direito a escolhas, tá? E aquilo que a gente coloca na conta do universo, na vida, ou Deus, mais cedo ou mais tarde, retorna pra gente. Você, Jason, é um líder, cara. Você é um líder porque você tá há anos semeando. Você é um líder porque você entende a sensibilidade e entende a legitimidade das pessoas que estão na ponta. Eu tenho a oportunidade de lidar com muitos empresários. Desde um cara que está na Faria Lima, que é investidor, que entende um jogo muito mais macro, mas também as pessoas que têm um MEI, por exemplo, que é um microempreendedor individual, falando uma linguagem para o pessoal poder entender, e que compõe a ampla maioria do Brasil de empresários e empreendedores. Do Brasil real. Do Brasil real. Brasil real. Brasil real. Brasil real não é o grande. Brasil real é o pequeno médio. Brasil real é o pequeno médio. E falando dentro da nossa casa, de Ribeirão, o estado de São Paulo, na minha modesta percepção, você passa a ser uma voz, primeiro por legitimidade, segundo por entender a realidade e o anseio dessas pessoas, tá? Então, como que a gente pode modificar cenários, como que a gente pode ter uma narrativa de desenvolvimento? Primeiro pela escolha. Seja uma escolha num processo eleitoral, um processo eletivo, tá? Termina a Copa do Mundo, né? Então o que vem para a ordem do dia é sim os rumos do estado, do país, e tem uma frase que fala: o Brasil começa aqui.
O estado de São Paulo começa aqui. Sim. Então, eu acho que organizando a nossa casa, tá? Esse estado, eu sou paulistano da gema, sou nascido em São Paulo, capital. Tenho amor, tenho paixão por esse estado. Eu tenho uma facilidade em trafegar em várias camadas sociais, tá? Então, eu penso às vezes lá do trabalhador, do dia a dia, do suor. Só que também eu conheço muito empreendedor que também para sustentar um negócio tem que ralar pra caramba, cara. Aliás, é a grande É a maioria. grande maioria. Eu falo, eu né? tenho eu falo uma coisa, que Ah, hora que chega dia 20 vence a DARF, dói no lombo, que é grande. é, A dor no lombo é grande. a dor é A grande, dor no cara. lombo é grande, amigo. É o termo contábil, né? Se Ah, vira nos 30, de ah, 30 dias contábeis. é Se uma vira nos 30. maluquice, É uma né? maluquice. E É. até o cara que às vezes tem uma ME, que está um pouco mais avançado, ele também sente outras dores que às vezes ele capitaliza. Mas ele sente cansado, ele sente frustrado emocionalmente, ele sente que ele já conquistou, que ele às vezes saiu fora do país, que ele tem construiu um patrimônio ali, até numa idade relativamente jovem, só que aí ele passa a ter uma dor existencial. E você é uma pessoa tão preparada, porque nós estamos falando da Fundação Napoleão Hill, não é qualquer coisa, que tem envergadura no mundo inteiro, Isso. né? Porque hoje, em termos de Brasil, cara, alguém que sustenta, embora venha uma onda de desenvolvimento pessoal, vem muita groselha do mercado, muita gente com promessa É muito. que é carro, que é jato, que é Ah. faturamento sem contexto, mas quem manteve de pé é pessoas igual a você e ao seu pai. Você sabe, Bruno, que assim, você fez uma pergunta que a gente estava no off, você falou, como é que vocês se mantiveram assim? Aham, Eu falei, pela tradição, sim. né? Se a gente pegar como essência da palavra, né, do que a tradição Uhum. fala, que é o traditio, que é o transmitir ao longo do Uhum. tempo, né? O termo jurídico de herança é Uhum. tradição do Uhum. bem, né? O que a gente faz, aí vou puxando um pouco de sardinha mesmo, Uhum. pro que a gente faz, o que nós fazemos é entregar conteúdo de valor real dentro de sala para a pessoa e aplicável. Não. O que a gente viu ao longo desse processo, ao longo de muitos anos de janela, porque é tempo de janela, né, amigo? Uhum. Estamos aí mais de 25 anos, tempo de janela. Uhum. O que a gente vê é que tem muita gente que acha que é fácil. Essa é a Uhum. primeira coisa. E tudo que se constrói da noite pro dia leva muito tempo. Uau. Sensacional. Tudo. Sensacional. Nossa, apareceu do nada. O do nada tem 30 anos. Sensacional. Apareceu. Mas da onde surgiu aquele fulano? Nossa, mas ele nunca tinha visto. Mas ele estava lá há 25 anos, tomando pau, fazendo de 30 em 30. Uhum. Então quem é grande não chegou grande. Eu não estou falando que nós somos gigantescos, não é isso. Eu estou querendo dizer que quem se estabelece com grandeza. Sim. Quando eu quero usar o termo grande, quem se estabelece com grandeza, que é muito mais lato sensu do que estrito sensu, Sim. no sentido de tamanho, largura, profundidade e altura. É porque entende o processo, que o processo da noite para o dia demora muito tempo. Sim. O processo da noite para o dia é muito tempo. O que nós temos, o que se tem hoje, e não é nenhuma crítica, é só uma constatação, é que tudo muito efêmero. Uhum. Tudo passa muito rápido. O empresário pequeno, que você está falando, cara, eu comecei lá a dar palestra, contribuir, falar com gente e tal. O empresário pequenininho, esse cara, ele tá ali pelo tempo, ele acredita, ele acorda cedo, ele toma porrada. Esse cara, essa pessoa, essa mãe de família, a dona do cachorro quente, eu sempre uso um exemplo, né? A Márcia do salão, a Jéssica manicure, o seu João cabeleireiro barbeiro. Esse cara sustenta a família dele, acordando 6 horas da manhã, essa pessoa 6 da manhã, e vai dormir 10 da noite com a dor todo dia do empresariado. Não é o grande. O grande tem com quem fala, o grande tem crédito, o grande consegue ter estrutura, ter gente. Essa é a vida real, nós estamos falando. É a vida real. Então, quando eu te faço a pergunta, como é que a gente contribui, esse tempo de janela tem que ser colocado, eu acredito. Tem que ser colocado. Para todo mundo. Nós temos que falar cada vez mais isso. Falar cada vez mais, né? Ter quem represente, seja uma voz das dores tão reais e tão diárias dessas pessoas. Muito. Gostei, a Jéssica da manicure. É isso. Porque assim, cara, o quanto a gente não ouve as pessoas. O quanto a gente não ouve essas pessoas. O quanto a gente não vê essas pessoas. Cara, eu tenho uma a gente tá aqui em Ribeirão, tô aqui perto da Presidente Vargas e João Fius aqui, onde é o nosso escritório. E aí, assim,
o quanto a gente eu deixo de passar aqui e falar com o dono do restaurante que tem aqui na esquina. Ou outro aqui que tem um restaurante por quilo aqui atrás, onde eu almoço sempre, que eventualmente é um amigo nosso, Cido, enfim. Tô ali sempre, ele tem outros restaurantes em Ribeirão. Mas esse cara tem dor pra caramba, real. Jazão. E a gente precisa contribuir com E a gente isso. precisa contribuir. E a esfera pública tem um espaço, tem um papel determinante nesse caso. No contexto brasileiro, eu tenho plena convicção. No contexto brasileiro. Até porque os entes e agentes devem se interceptarem, se somarem, tá? Se ajudarem, se contribuírem. E não jogar contra. Não é, às vezes, na taxação. Como é que você enxerga o poder público nisso? Você que fala com todo mundo. Você que fala com os grandes empresários, com os mais bilionários possíveis e com o seu Manuel da padaria. Eu acho que eu faço isso porque eu sempre olho o ser humano para além do que esse cara às vezes tem na conta bancária, né? Busque primeiro o reino de Deus e tudo lhe é acrescentado, ou então a segunda lição do grande mestre, resumindo as leis do Antigo Testamento, que é ao meu próximo, de alguma forma, como a gente mesmo, sabe, Jazão? Agora, se a gente ir por partes, porque nós temos as esferas federais, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Mas separando aquilo que é o governo, ou que são as administrações, quem é que dialoga e que tem capacidade de pressionar para que hajam políticas públicas efetivas que favoreçam a pessoa que está na ponta, o dono do restaurante, a manicure, a mulher que tem um salão de cabelo. Tomara que essa pessoa um dia seja grande, no sentido econômico, financeiramente, que ela amplie os negócios dela. Mas às vezes, para ela chegar lá, ela não tem condição de fazer isso. Às vezes, ou por questão de tributação, entende? Então, uma coisa ela acaba influenciando na outra. A sociedade ela é pautada sim pela iniciativa privada, mas também pelos entes públicos. Então, se a gente dividir por partes, quem é que vai representar? Quem é que vai ser uma voz? Quem é que vai defender essa galera? A gente para pensar numa perspectiva mais micro, é igual você morar num prédio, num condomínio, e precisa ter um síndico que vai lá, quando você está trabalhando, vai representar você, que vai pensar aquilo que é importante para você, para o teu filho, para tua esposa, que vai trazer esse anseio coletivo. Então a gente fala, mais uma vez, uma campanha esse ano, pensando no estado de São Paulo, um deputado estadual, talvez é a forma mais efetiva dentro do estado para que a gente consiga representar essas pessoas. Inclusive, você tem um perfil excelente para isso, diga-se de passagem. Não, esse é um ano, obrigado por falar, e esse é um ano crucial para isso. Acho que eu tenho certeza que se nós nos unirmos, as pessoas que querem, que entendem que entendem que é importante ter uma voz, esse é um ano em que a gente vai para a luta. Nós vamos para a linha de frente. E um ano eleitoral é importante para isso. E me permita abrir um parênteses, me desculpa. E por te conhecer, eu sei que não é nem por você, mas é por entender que realmente essa classe precisa de voz. Ô Bruno, obrigado por falar isso. Eu, quando falo disso, eu acho que é uma das coisas que mais me queimam, no sentido positivo. De poder ter alguém que fale dessa dor. Porque se a gente pegar dos nossos 94 deputados estaduais em São Paulo, pouquíssimos falam da questão do pequeno médio empresário. Eles não sabem a dor da ponta. Eles não sabem o que passa com... eu entendo a população. Não entende. Você não conversa. Você não pergunta pro garçom, pro dono da lanchonete. Você não sabe. E acho que nós precisamos nos unir. Assim, isso é uma coisa que flagra em mim, sabe? Sim, sei, te conheço. Então, você sabe bem. Sou testemunho ocular, cara, da tua causa, da tua paixão. Então, o que eu posso falar para as pessoas é que quem está no dia a dia e sente essa dor, que olhe com carinho, porque a chance da mudança é real, cara. Real. E mais que isso, você não é um aventureiro. Você não nasceu no cenário ontem. Você falou uma coisa sensacional. Você vem com jornada,
com trajetória, Sim. com caminhada, com laço. Ô, Brunão, eu quero pra gente ir pro encerramento, porque esse é rápido, esse é short, esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero que você, com toda a sua corrida de experiência, de política, de poder público, de empresário, de homem que coloca o seu conhecimento para desenvolver pessoas, para ser uma corrente de bênção para as pessoas, eu quero que você... qual é a sua grande mensagem de esperança? Uau! Que o ser humano é maior do que ele próprio imagina. Quando a gente se perde na própria mesquinharia, em Provérbios está: arrogância antecede a queda. Quantas vezes por bloqueio emocional não curado, a gente diminui o outro, a gente quer se comparar. Cara, você é uma extensão da bondade, do que representa Deus. Quer modelar alguém em termos de abundância e prosperidade, modela Deus. Acredita em você, você é maior do que você imagina. A forma como a gente vê Deus é, na verdade, a forma como a gente próprio se vê e como a gente vê ao outro. É essa mensagem que eu tenho para trazer. Muito bom. Cara, obrigado pelo teu tempo. Eu me sinto, que é isso, eu me sinto tão rápido aqui na Brigadão. sua presença. Nós temos uma caminhada longa, uma jornada longa pela frente juntos. Conta comigo. Conta comigo também. Tá. Eu tenho certeza que sairemos muito vitoriosos nesse grande trabalho que a gente está se propondo a fazer. Você, eu e quem nos acompanha, maior que a gente está entrando nesse processo. Valeu, gente. Vamos pra Obrigado. cima. Abraço. Valeu.